Aviso legal: o conteúdo desse vídeo é baseado na análise, interpretação e experiência do meteorologista previsor com as últimas previsões disponíveis dos modelos de previsão do tempo e clima. Qualquer uso da opinião expressa sobre as previsões do tempo e clima neste vídeo para a tomada de decisão de terceiros exime o meteorologista previsor da responsabilidade sobre a mesma. Analisem e usem as informações com cuidado. Quer ajudar esse projeto? Veja a descrição do vídeo. Olá pessoal, vamos dar uma olhada agora nas nossas previsões de hoje, dia 3 de abril de 2021. Então, antes de falar em si da previsão, observando aí o acumulado entre os dias 1º, 31 e 30, que nós vemos é que toda essa porção aqui, mais centro-sul do país, apresentando um tempo seco bem definido, Claro, em alguns momentos a gente tem a passagem daquela frente pelo oceano. Essa frente ajuda a organizar um pouco de convecção aqui ainda no sudeste e em parte do nordeste, e ocorrem algumas chuvas isoladas, principalmente aqui nessa faixa mais no litoral. E quando você compara o acumulado dos últimos 3 dias, a gente vê esse mesmo padrão, uma chuva ainda acontecendo um pouco no sul, no litoral do sudeste, e alguma coisa ainda aqui na Bahia, principalmente pelo avanço dessa frente, mas toda essa região aqui, mais central do país, pela atuação daquele sistema de alta pressão que nós vimos falando aí nas últimas previsões, apresentou um tempo seco mais definido. Porém, claro que ocasionalmente ocorreu algumas chuvas isoladas, mas nada tão significativo quando você compara, por exemplo, a um mês de janeiro, se a passagem dessa frente ela fosse mais continental, e no mês de janeiro provavelmente você teria a formação de uma zona de convergência do Atlântico Sul, Formosas Arcas, e toda essa faixa entre o sul da Amazônia e a região sudeste teria muita chuva. Mas como a frente ela passou primeiro, de forma mais sobre o oceano, então ela acabou interagindo mais sobre a costa. E segundo, a gente está caminhando para um período seco, mesmo assim as formações de chuvas em alguns pontos foram significativas, principalmente aqui na faixa mais do litoral. Porém, se você comparar com outros períodos, a gente está em algo aí próximo, realmente, que deve acontecer nessa época do ano com a passagem desse fenômeno. Olhando agora a previsão que o modelo IMET nos mostra para os próximos 7 dias, nós vemos que toda essa faixa aqui mais próxima à costa leste do Brasil, e um pouco aqui ainda, adentrando o continente, parte aqui do Mato Grosso do Sul, também Paraguai, norte da Argentina, deve apresentar, na maioria do tempo, nos próximos 7 dias, um tempo seco. Claro, em algumas regiões ocorre uma chuva aqui, porém não nada tão significativo. Como esse mapa ele é um acumulado de 7 dias, então você pegando esse valor e dividido por 7, você vai ver que durante os dias aí nós não temos grandes totais pluviométricos. E o destaque ainda fica que toda essa região aqui mais no centro-norte do país, mais próximo aqui, por exemplo, à Amazônia, a região da Bolívia, a gente tem aí um acumulado bem expressivo de chuva, pelo que o modelo do Cosmomet está apresentando. A gente vê aqui a Z-City, ele posiciona a Z-City um pouco acima aqui da linha do Equador, e ela já não interage tanto, por exemplo, com a costa norte do Nordeste. Pega aqui ainda a parte do Maranhão, mas claro que em alguns momentos, alguns pulsos se desprendem dessa zona de convergência intertropical, ou, por exemplo, algumas ondas de leste elas conseguem viajar ao oceano e interagir aqui na costa norte do Nordeste e trazer uma chuva significativa. Geralmente esse tipo de fenômeno os modelos meteorológicos eles não conseguem enxergar bem, mas a gente vai ver lá no final que o SMWF mostra assim, ainda um pouco de chuva sobre essa região nos próximos 10 dias. E outro destaque ainda é que a gente tem a frente avançando. Essa frente ela já chega aqui, por exemplo, no litoral da Bahia, traz alguma chuva acontecendo entre a Bahia e Alagoas, chegando a alguma parte aqui a Pernambuco. Também pode ocorrer chuvas bem localizadas nessa faixa, porém, se comparado a outra época do ano, nada tão significativo, mas em um dia ou outro pode ter uma chuva mais expressiva e chamar mais atenção, até porque aparentemente os modelos parecem estar subestimando
as chuvas aqui na costa leste do Nordeste. E olhando um pouco lá para o dia 10 de abril, nós vemos aqui uma alta pressão interagindo aqui com um sistema de baixa pressão aqui mais continental, né? E essa alta aqui mais sobre a região sul. E a formação dessa alta aqui, ela provavelmente vai impedir a entrada de novos sistemas frontais. E essa baixa aqui, ela deve migrar para o oceano e ajudar aí na formação de uma ciclogênese, por exemplo, e na formação de chuvas entre o norte de Minas, a Bahia, Tocantins e o norte de Goiás. Observando agora o que o modelo GFS nos mostra no campo de 850 HPA, né, próximo à superfície, de ver aqui uma alta mantendo-se bem próximo aqui do continente até o dia 10 aproximadamente. Depois essa alta migra um pouco para a região do Atlântico, a gente tem a formação de um novo sistema frontal, ele consegue avançar um pouco aqui sobre o país, interagir um pouco sobre a Bahia, norte de Minas, e depois, né, que esse sistema passa, ele deixa uma alta pressão pós-frontal na região centro-sul, mostrando que ainda devemos continuar com um tempo bem seco na região centro-sul. E olhando a altura geopotencial, em alguns momentos a gente tem um geopotencial um pouco mais alto, em alguns momentos um geopotencial um pouco mais baixo, mas a questão é que lá a partir do dia 11, dia 12, a gente vê um núcleo de geopotencial, mais nessa região central aqui do país, da ordem de 588, né? Em alguns modelos é 5.880. E o que é que acontece, né? Quando aparece esse geopotencial, a gente tem que ficar de olho para ver se a gente pode ter a formação ou não de um bloqueio atmosférico, por exemplo, como aconteceu nos últimos dias, né? Que teve uma alta pressão que se manteve mais ou menos uns 15, 20 dias, formando um bloqueio atmosférico, mas o grande detalhe é que ele só pegaria, né? Aí só iniciaria depois aí, já no final da primeira quinzena, na transição para a segunda quinzena do mês de abril, e já não traria uma formação boa de chuvas na região centro-sul do país, mantendo o padrão de chuvas que a gente observa na atualidade, mais aqui na região centro-norte. Observando que o modelo IFS está prevendo de chuvas para os próximos dias, a gente vê a frente aqui atuando sobre o oceano, aí depois entra uma outra frente lá para o dia 7 e dia 8 no sul, mas bem rápido, que interage aqui e traz um pouco de chuva para a região de Minas Gerais. Depois aquela alta pressão, né, ela se intensifica lá para o dia 12, dia 13. Novamente entra outra frente lá no final do horizonte no dia 15. Agora o grande destaque é que essas frentes, quando elas se formam, elas passam muito rápido e chegam a interagir entre Minas e a Bahia, por exemplo, e traz uma chuva significativa. Depois que essa frente passa, ela acaba formando alta pressão pós-frontal, que pega bem aqui a região centro-sul e mantém aqui a frente mais localizada realmente entre a região norte e nordeste do país. Isso é interessante, que a tendência que a gente tem aí, boa parte do centro-oeste, sudeste e sul, com o tempo seco prevalecendo nos próximos 15 dias. Claro, em algum momento tem uma chuva correndo pela própria passagem da frente, mas essa frente ela passa de forma rápida. Ela só vai ter um maior grau de interação quando ela atinge latitudes mais baixas, pegando bem aqui parte do norte e do nordeste brasileiro. Se você observar agora o que vai acontecer aqui no dia 18, a frente ela passa, dia 15, ela está mais oceânica e ela começa a ajudar aqui a formar chuvas mais na região norte e nordeste do Brasil, pegando bem a região do Mato Piba. Porém, a região centro-sul continua com o tempo seco bem definido. Outro destaque é que a gente tem aparentemente aqui a formação de uma boa onda de calor, aí depois do dia 10 e aqui dia 18 também a gente tem a passagem da frente, e mais aqui na região centro-sul do país, aparentemente o que teria mostrando, né, a previsão de temperaturas mais altas e a formação de uma nova onda de calor. E isso é interessante que a gente consiga observar nos próximos dias e acompanhar esse sinal. Quando você tem um aumento muito grande da temperatura, consequentemente as pessoas vão usar mais refrigeração em casa, nas indústrias, e você aumenta a carga de consumo de energia do país. Em contrapartida, quando você tem onda de frio, acontece o oposto. Observando agora o armazenamento de água no solo, a gente vê aqui toda essa região aqui, essa porção mais centro-sul do país e parte do nordeste, está apresentando aí uma redução
essa água no solo, na verdade, né, e consequentemente nas vazões. E isso acaba diminuindo a energia natural fluente, principalmente do subsistema sul e do subsistema sudeste centro-oeste. E o destaque ainda continua para essa região toda, aqui mais ao norte do país, que está apresentando uma manutenção do estado do armazenamento de água no solo. Né? Nordeste mantendo um padrão bem semelhante ao que nós estamos vendo nos últimos dias. Né? Nem cai muito também, nem sobe muito esse armazenamento. Então o que nós vemos, né? Essas notas praticamente elas não estão mudando, até porque a gente está indo para o período seco, né? Teoricamente ela tem uma melhor previsibilidade do que o período chuvoso, mas que nós vemos quadrilátero dos reservatórios, né? Região das bacias de Serra da Mesa, Três Marias, Paranaíba e Grande, também a bacia do Xingu e Tocantins apresentando redução de chuva nos próximos dias. Contudo, né, o Xingu e Tocantins é um pouco mais difícil de se olhar porque são bacias grandes. Então a inércia é muito grande. Então para de chover agora, você só vai começar a ter uma redução de chuva de vazões, aliás, mais expressivas só daqui a 15, 20 dias. Porque tem toda essa concentração de água no rio até chegar nesses aproveitamentos de Belo Monte e Tucuruí. Região sul, como as bacias são menores, apresentar diminuição nas vazões nos próximos dias, principalmente nas bacias que são incrementais a Itaipu e nas bacias de Paranapanema, Iguaçu e Uruguai. Né? Devido ao retorno do tempo seco, claro, ocorre uma chuva pela passagem da frente, mas é muito rápida e não ajuda a melhorar bem a questão de armazenamento de água no solo, com consequência, né, não melhora bem as vazões na região sul. E o destaque ainda fica para a região do Rio Madeira, né, que eu sempre venho destacando aí, mostrando que tem uma chuva boa ocorrendo ali no centro-norte da Bolívia, e essa chuva ela vai aos poucos caminhando, né, ao longo dos dias e deve chegar na região de Girais Santo Antônio e ficar na bacia do Rio Madeira. E a gente observa um aumento leve e fraco gradativo nas vazões ou uma manutenção do seu estado e ela não cai tanto como deveria cair, por exemplo, que a gente já está entrando realmente no período seco na região mais central do país. Observando agora que os modelos do ONS trabalham, né, mostram, a gente vê região centro-sul do país e essa região aqui mais entre o norte e o nordeste brasileiro deve apresentar o tempo seco nos próximos 10 dias. A gente vê que nessa região aqui mais de Goiás, Mato Grosso, né, aí tem uma alta pressão aqui atuando e aqui a gente tem a previsão de uma baixa pressão. Essa baixa pressão, né, sobre Goiás, ela deve sim ajudar a formação de chuvas, porém não é uma chuva tão significativa, aí algo de 75 milímetros em 10 dias, que daria 7,5 milímetros por dia. Mas o que ocorre é que geralmente parte dessa chuva fica concentrada em 2 ou 3 dias. O ETA e o GEFS eles mostram o mesmo padrão do SMWF, porém, né, o que a gente vem notando nesse último mês é que o SMWF ele está mostrando ser melhor para ter a previsão sobre o país. Então a tendência é que o ETA e o GEFS, à medida que for passando os dias, vá convergindo para o padrão do SMWF. Obrigado, pessoal, pela participação. Paz e bem.